Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Taesa, né? Eu quero ressaltar aqui alguns pontos importantes que eu tenho observado nessa defasagem do preço do Ibov, porque que empresas de transmissão de energia estão caindo, não só a Taesa, mas também se eu colocar aqui seus pares, como por exemplo, pegar aqui a Lupi 11, colocar aqui na mesma escala, e também vou colocar aqui, vamos colocar a TRPL 4, né? Eu tenho observado algo e eu gostaria de compartilhar com vocês. Pegando aqui mais a Alupar, como uma small cap, ela veio se destacando na questão de transmissão, também tem um pouco de geração, mas o Ibov subiu 6%, tanto a Taesa quanto a transmissão paulista está em queda. E tem um dado aqui que eu gostaria de compartilhar, que provavelmente vai ser novo para vocês e alguns inscritos vêm pedindo para eu explicar um pouco mais, falar sobre o aluguel de ações e também a participação dos seus controladores. Dando uma passada rápida aqui nas notícias da Taesa, a gente pode observar que apesar da situação aí, né, da perspectiva de IGPM e também da taxação dos dividendos, ela vem sendo até amplamente recomendada, né? Tendo seus preços alvos sempre sendo reajustado. A Taesa é uma empresa histórica na bolsa, até mesmo em razão das teses de investimento. Você pegando no próprio RI da empresa, ela fala sobre essa qualidade dos seus ativos, consistência no pagamento dos dividendos, vem falando sobre geração sustentável, excelência operacional e alto nível de governança. Mas o que a gente quer observar aqui são alguns dados que merecem a nossa atenção, especialmente se você investe nela. Por exemplo, deixa eu só tirar aqui, vou deixar só isso, vou tirar TRPL e Alupar. Eu quero trazer para você esse índice aqui, ó. Vamos pegar o índice do IDIV, né, que seria o índice dos dividendos da bolsa. Vamos ver como que ela está em relação aos seus pares que pagam dividendo. Veja também que ela está muito deslocada, tá vendo, do índice de dividendo. As empresas que mais pagam já cresceu 10 e ela caiu 0,2, 0,3. Se eu pegar um outro índice que seria que ela atua, né, o útil, seria de utilidade pública. Será que ele não aparece aqui? Aqui, ó, útil, de utilities, né? Exatamente isso. Colocar na mesma escala, pegar aqui, o útil cresceu 8%, também está batendo ele. Todos esses índices você pode pegar aqui, olha, se você descer, você consegue saber exatamente quais são os índices que a Taesa participa. E vou pegar o último da energia elétrica, né? Que seria aqui o índice EEX, isso, de energia elétrica, também vou colocar na mesma escala. Tá vendo? Em todos os quesitos a Taesa está perdendo. E eu observei uma movimentação interessante. Por que que parte de energia elétrica até que teve um desempenho positivo acima do Ibov, mas aqui as transmissoras de energia tá caindo assim, né? E eu quero compartilhar isso com vocês. Para tanto, eu vou utilizar aqui, eu gosto do Invest Site, vocês têm me perguntado sobre que site eu utilizo. Para pegar essas informações, eu utilizo o Invest Site. Ele tem informações bem completas. Ó. Vou pegar aqui a TAI 11, né? Pegar talvez a mais líquida aqui. Eu tenho bastante informações, mas o que eu quero saber é o seguinte. Primeira coisa, controle acionário. Quero saber se os seus principais controladores estão mantendo a sua posição, estão se desfazendo dela, né, vendendo ou estão aumentando as suas posições, ok? Então vamos lá, ninguém quer entrar numa barca furada. A gente consegue observar que o seu principal controlador aqui é a CEMIG e depois vem a própria ISA, que também tem participação na TRPL. Então pegando aqui da CEMIG, CEMIG parte de distribuição, geração e transmissão. Vou pegar aqui o seu histórico e eu quero saber, na sua posição acionária, o que ela tem feito nos últimos tempos. Veja, a CEMIG em relação à Taesa, em 2012, ela tinha 43%. Aí em 2016, 21, 21 e 21. Ponto positivo, olha, desde 2016, vamos colocar assim, 6, 7, 8 anos mais ou menos, ela não vem modificando a sua posição em Taesa, ok? Ponto positivo. Seu segundo maior controlador, vamos visualizar aqui também, vamos pegar aqui da total de ações, olha lá, 2017 tinha 14%, 2019 também, e os dados aqui estão atualizados, não tem mudança de posição. Informação útil aí para vocês. Próximo passo, e talvez o mais importante aqui para a gente observar. Quero saber a questão do aluguel das ações de Taesa. Será que tem muita gente operando vendido, né, alugando, né, e fazendo short destas ações?
E é esse ponto que eu quero trazer para a observação de vocês. Veja que aqui ó, tem uma clara tendência de alta aqui no aluguel das ações. Tá? E eu vou mostrar em números para vocês o que isso significa. Para quem não sabe, não conhece, é novo, né, na questão de aluguéis de ações, como funciona? Né? Basicamente, as ações elas são negociadas num recinto, né? Vamos colocar assim. Basicamente um campo de batalha, né, onde você tem duas forças atuantes. Você tem a força de venda, chamada de força vendedora, ok? Você tem a força de venda. E por um outro lado, você tem a força de compra, força compradora, ok? A razão direta entre força compradora e força vendedora, se elas estão em equilíbrio, ela tem a estabilidade dos preços, ok? Certo? É isso que acontece muitas vezes com ações do setor elétrico. Então aqui, olha, no book de venda você tem uma quantidade tal que seja equilibrada com a quantidade de compra, ok? Por isso que você tem estabilidade do preço. Quando você tem um aumento no número de ações alugadas, então eu vou colocar assim, ó, aluguel de ações, esse aluguel de ação ele é chamado de operação de venda descoberta. Você está vendendo o ativo que não tem. O Barsi fala muito disso, tá? Sobre qual que é o indicativo de preço, ele fala lá sobre aluguel de ação. Quando você tem uma razão muito grande de ações alugadas, estas ações alugadas elas entram aqui, olha, no book de venda. Então você causa uma força desproporcional nessa relação de equilíbrio de preços, tá vendo? Então faz com que esta margem aqui, olha, desproporcional, cause uma defasagem no preço real do ativo, ok? Então é essa diferença que impacta no preço real do ativo. Para aqueles investidores de longo prazo, ótimo, porque nós vamos surfar aqui nessa queda do mercado e vamos comprar cada vez mais, ok? Mas se você está pensando na questão da valorização, conforme aumenta a quantidade de ações alugadas, maior a influência sobre o preço negativo, ok? Pessoal, se essa informação é relevante para vocês, se vocês gostaram da explicação, por favor, considere dar um like, tá? Agora vamos observar aqui na questão dos números, né? Como é que está aqui a perspectiva de números. A gente pode observar um ponto interessante, olha, veja como a Taesa sempre foi muito bem estruturada, né? A partir aqui, até enfrentando bem a crise da Covid, 2019, 2020, né? Um percentual baixo de ações alugadas, 2,23, não é tão baixo assim, né? Normalmente ações opera a 0,5 quantidade total de ações alugadas. Aqui estava até 2%. E de uns tempos para cá, olha só o que aconteceu. Olha, por exemplo, a partir desses ruídos, né, de taxação de dividendo, IGPM e tudo mais, olha o que aconteceu aqui, olha, a partir do mês, vamos colocar mês 1 de 23, ó, até agora. Veja que ela estava em 2%, depois subiu para 3%, e agora eu tenho uma quantidade de 4,32% das ações da Taesa alugada. Tá vendo? O aumento, ela praticamente dobrou a quantidade de ações alugadas. Então, o que isso mostra? Mostra que o mercado está colocando ações, né, da Taesa em aluguel e operando em venda a descoberto, ok? Certo? Estão shorteando com a perspectiva de que esse preço caia, aí eles vão recomprar estas ações no preço mais baixo e lucrar aqui com a diferença. Por isso que eles fazem essa operação de short, ok? Consulte lá os vídeos do Primo Rico, onde o Barsi fala sobre o novo indicativo de preço ser a quantidade de ações alugadas. E você também pode observar isso até mesmo em ações mais perenes. Vamos pegar aqui, olha, a TRPL4, por exemplo. Ó. Se você observar, esse fenômeno também está acontecendo com ela. Vou pegar aqui posições de aluguel, vou pegar as ações totais aqui da empresa. E olha lá, olha o mesmo fenômeno acontecendo. Eu reparei isso, por isso que eu quis fazer esse vídeo e compartilhar com vocês. Veja que a TRPL é a mesma coisa, lá tinha aproximadamente 2,4% de ações alugadas, só que de uns tempos para cá, olha lá, teve um salto. E aqui, ó, novamente, ó, vamos pegar e saturar o gráfico aqui a partir de 2023, né, igual. Olha lá, ó, estamos agora com 6,36, pior ainda o cenário. Ó, só nesses últimos tempos, ó, nesses últimos meses, quase que dobrou a quantidade de ações alugadas da TRPL, né, da Transmissão Paulista. Mas nem tudo, né, são más notícias, né? Ó, teve também aumento de capital. Por exemplo, quando eu considero aqui, vamos pegar uma outra do setor, vamos pegar a Lupar, uma small cap, que além do preço aqui, né, quando a gente coloca aqui, deixa eu só tirar esses índices aqui, né? Pegar o índice de utilidade e deixar só a IDIV. Pegar, por exemplo, aqui eu vou adicionar a LUP
11, veja só que ela está se destacando em relação às outras. Olha lá, até mesmo do IDIV, deixa eu colocar aqui, ela em comparação a TAI 11, colocar aqui na mesma escala, e também a TRPL4, a ação mais líquida, colocar tudo na mesma escala. Veja que a Alupar está batendo em 13% contra uma queda de Taesa e TRPL. E quando a gente olha aqui, vou pegar aqui, ó, a Lup 11, veja que o cenário se diferencia aqui na questão dos aluguéis dessas ações. Veja só, olha, isso eu acho que é um ponto importante para vocês considerar na hora de escolher uma empresa para investir. Ó, pouco aumento da capital social da empresa, e olha só, quando eu olho aqui as margens de aluguel, pegando, por exemplo, nesses últimos meses, né, pegar aqui só nesse ano de 2023, igual às outras comparações, veja que a quantidade de ações alugadas está na margem, isso sim, olha, saudável do ponto de vista de aluguel de ação, 0,2%. Ao contrário dos 6, 5% de TRPL e Taesa, tá? Eu não estou dizendo que as duas ações são ruins, não, longe disso. Na verdade, são excelentes empresas e mostram o estado perene aí dessas empresas, né? Mas a Alupar, do ponto de vista de aluguel de ações, dá uma olhada aqui, olha, 0,2, 0,3, agora está com 0,39% de ações alugadas, mostra que, se a gente voltar aqui para a nossa luzinha mágica, essa defasagem do preço aqui, a gente pode até pegar aqui e colocar uma borrachinha, né? Deixa eu só segurar o Shift mais, Ctrl mais. Olha lá. A gente até pode ver que como está em 0,4, olha, essa discrepância entre um preço X mais o aluguel de ações em a Lup 11, ela está bem baixa, ok? Então, você não vai ter tanta interferência de preço assim no mercado em razão do aluguel de ação. E isso se mostra evidente aqui, olha, veja como que a ação corre mais livre, a Alupar corre mais livre porque você não tem uma força tão grande assim na questão do aluguel das ações, faz com que o preço suba mais livremente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero vocês na próxima. Até mais, tchau, tchau.